mais um programa Diálogos de Justiça, com a parceria que nós temos com o Instituto Paulista de Magistrados. Nesta programação, especialmente preparada para você, o tema é bem interessante, é uma novidade, porque nós falaremos um pouco sobre os direitos do nascituro. Talvez você nem saiba ou não conheça essa expressão, o que significa o nascituro, mas se trata de uma fase da vida bem importante. Então, nós pedimos a sua participação, que você fique conosco, com a convidada que nós temos hoje aqui no programa Diálogos de Justiça, para falar um pouquinho sobre essa temática. O nome dela é Paula. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, professora. E você estuda na casa, conte um pouco para nós, um pouco da tua carreira, por que escolheu este curso. Eu sou acadêmica aqui da Faculdade de Direito, estou no 10º semestre e adoro essa área de Direito, estou super feliz do meu desenvolvimento na área jurídica. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Sendo questionada por mim, já que você é acadêmica da casa, eu não vou nem ousar a perguntar qual é a matéria que você mais gosta. Melhor não, né? Eu tenho a oportunidade também de lecionar para a Paula a matéria de Direito Civil aqui na casa. E a Paula foi escolhida como nossa convidada também pelo seu desenvolvimento brilhante, similar a outros alunos que nós possuímos. E ela veio conversar um pouco sobre os direitos do nascituro. Em relação a esse tema, por que você o escolheu, Paula, para desenvolver uma pesquisa? Eu gosto muito da área civil, pesquisei sobre o biodireito, conversei com a minha orientadora na época, professora doutora Carla Matucci, e eu gosto muito da pesquisa acadêmica, científica. Eu fiz um outro trabalho anteriormente e me chamou a atenção falar sobre os nascituros. Eu acho que é um ramo de pesquisa bem vasto. Tá bem. Diga para mim, parece que essa sua pesquisa também se transformou numa palestra participativa e de conhecimento para os outros acadêmicos? Isso aconteceu na faculdade? Isso aconteceu agora em abril deste ano. Eu palestrei para os outros alunos de Direito, contando um pouquinho sobre os direitos do nascituro. Tá bem. E quando nós escutamos essa expressão e falamos sobre direitos do nascituro, qual a ideia de nascituro? O que significa o nascituro? O nascituro, pelo conceito da doutrinadora Maria Helena Diniz, é aquele que há de nascer e os direitos dele a legislação põe a salvo, desde a concepção. Ou seja, é aquele que foi concebido e ainda não nasceu. Quer dizer que eu posso chamar o nascituro de bebê para quem nos escuta, é isso? Não, ele ainda não é um bebê, ele não nasceu. Porém, o nascituro, ele é um indivíduo que vive no ventre materno, ligado à sua genitora pelo cordão umbilical, e ele fica lá por um determinado tempo para que ele possa se desenvolver na vida extrauterina mais para frente. Bem, quem está assistindo o nosso programa? Você está sentadinho lá em casa. Todos passaram por este ciclo da vida chamado, esta etapa, fui nascituro um dia e assim eu nasci? Sim, todos passaram por essa etapa da vida, porque todos foram gerados e ficaram no ventre materno por mais ou menos 9 meses, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois 40, 42 semanas, então todos nós fomos um dia nascitura. Esse tema chama atenção, é um tema atual do direito ou ele é tratado desde a antiguidade? Paula, dentro da tua pesquisa, como você conseguiu apurar esta avaliação do tempo em relação ao nascituro? Esse é um tema que é tratado desde os primórdios, desde a Grécia Antiga, Roma Antiga, nós já temos indícios disso. Os gregos, eles já admitiam a capacidade jurídica do nascituro. O que seria essa capacidade jurídica? Desculpa te interromper. É a capacidade de possuir direitos, né? Ele tem direitos e deveres também. Uhum. Os estudos mostram que os romanos também já admitiam os direitos, já tinham os direitos do nascituro como salvos, independentes do nascimento com vida ou não. Estudos mostram que existiam leis que as mulheres não podiam ser executadas por pena de morte antes do parto. Uhum. Então, primeiro existia o parto, né? Acontecia o parto, para depois executar a pena nessa mulher. Existiam normas também, professora, que autorizavam a abrir uma mulher morta gestante, né? Para que tentasse salvar a vida desse feto.
dessa criança. Execução de uma vida em favor de outra vida, era assim que funcionava, sim. nesse período da história. Sim, nesse período. Mas se no decorrer da história houve esta preocupação com esta fase da vida, significa que o nascituro faz parte do ciclo da vida de um ser humano e também tem seus direitos protegidos como uma pessoa? Sim, ele tem direitos protegidos como uma pessoa. E essa pesquisa ela teve como objetivo analisar qual a proteção que o nascituro tem hoje. Essa proteção em razão das técnicas de reprodução humana, né, vendo a lei constitucional e infraconstitucional. Será que essa proteção é válida ou precisa se melhorar essa proteção, ter normas mais efetivas para a proteção do nascituro? E Paula, explique para nós um pouquinho sobre as teorias que fundamentam os conceitos de nascituro, porque parece que existem pessoas que escrevem sobre o assunto, desenvolvem pesquisas profundas como você, e assim essas teorias realizadas se tornam parâmetros e referências. Quais são? Como elas funcionam? As teorias elas servem para fundamentar algum assunto de direito, alguma lei, e existem correntes, né, doutrinárias. Tem doutrinadores que convergem, né, que aceitam tal doutrina, tal teoria e outros outra. Pior do que ficar sem o pai em relação às outras crianças é nunca ter o conhecido em decorrência da atividade. Então, essa teoria estaria fundamentando essa possibilidade para quem está assistindo. Sim. Essas crianças não, o nascituro também teria essa proteção. Sim, essa corrente doutrinária também, ela argumenta de que o nascituro, ele pode pedir o reconhecimento do pai antes de nascer, como a senhora colocou. Uhum. Ele tem direito também a ser representado por um curador. O que seria o curador? Um representante legal é quem fala em nome do nascituro? Sim, alguém que vai representá-lo, né? Por ele não estar fisicamente aqui no momento. E ele também, e admite-se também, além do reconhecimento da paternidade, brigar não seria o termo, desculpa. O reconhecimento a alimentos gravídicos. Uma vez que ele precisa de nutrição dentro do corpo da mãe para poder se desenvolver depois na vida extrauterina. Então, você falou da primeira teoria, que é a proteção. Sim, a concepcionista. Existe também uma outra vertente que seria a corrente natalista, que para essa corrente só se admite a personalidade, isto é, só se é sujeito de direitos a partir do nascimento com vida. E essa corrente também explica que os direitos do nascituro são taxativos, no caso. O que significam direitos taxativos? São só aqueles elencados na lei. Então, o que a lei diz são aqueles direitos. Sim. Fora do que a lei diz, não tem existe, direito. Não existe. E de que argumentos eles partem? Eles partem de que o nascituro, ele faz parte do corpo da mãe e ele faz parte das vísceras da mãe. É um termo até estranho, que estranho. Né? Porque as pesquisas deles dizem o quê? Eles na fase gravídica, eles dividem um mesmo órgão em comum, que no caso é a placenta. Então, ele não tem vida independente. Então, ele não pode ser sujeito de direitos. Por essa segunda teoria. Sim. Ela é complexa. E existe uma um pouquinho mais complexa, que é a genético-desenvolvimentista. Ela vai verificar as etapas da vida de acordo com as etapas de desenvolvimento do feto. Ou seja, primeiro ele é um embrião, depois é um pré-embrião, depois ele é feto. E ela se divide em três fases, mais ou menos. Primeiro, que é da nidação, onde eles só acreditam no início da vida a partir da implantação do embrião no útero. A segunda seria a pré-nidação. Nidação seria o momento da gravidez. Sim. Tá. Seria a nidação, a pré-nidação ou pré-embrião, que no caso eles só acreditam em vida a partir do 14º dia da união do óvulo com o esperma. Da concepção. E existe uma outra que é a implementação do sistema nervoso central. Só vai existir vida a partir do surgimento de sistema nervoso central, que dá mais ou menos entre o 14º e 30º dia. Paula, dentro de tantas teorias que eu posso ter me perdido, mas compreendi que você foi extremamente didática, eu gostaria que você ponderasse a quem nos assiste
qual é a teoria adotada pela nossa legislação atual. Se a mulher que está nos assistindo, está em casa, no sofá, quer saber, ela está grávida, se o bebê ou o nascituro que é dentro dela tem seus direitos garantidos, o que a legislação diz hoje? Quando é que inicia a personalidade para este ser? A partir do Código Civil, no artigo 2º, a personalidade civil inicia-se do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Ou seja, existe uma divergência nesse sentido, né? Precisa se interpretar melhor o Código Civil nesse artigo. Paula, esclarece pra gente um pouquinho a questão da proteção ao nascituro. Como é que nós podemos enxergar essa proteção de maneira prática? O nascituro tem quais direitos e quais leis que o protegem? O nascituro ele tem vários direitos. Os direitos práticos que qualquer pessoa possa ver, professora, que não seja do ramo de direito, seria direito a alimentos. Quer dizer que o nascituro pode pedir alimentos? A mãe dele vai solicitar, né, perante ao Poder Judiciário, alimentos. São chamados alimentos gravídicos, isso. Que valem no decorrer da gravidez desta mãe. No decorrer da gravidez. Ela pode pedir em face do pai, se o pai não auxilia. Sim. Em face de avó, se tiverem necessidade. Com certeza. Ele tem esse direito a alimentos gravídicos, ele tem direito à integridade física, isto é, a mãe precisa zelar pela integridade física desse nascituro, desse feto em desenvolvimento. Isso se faz através de exames? Como pode ser? Sim, ela tem que, no caso, ter um pré-natal adequado, seguir as consultas pré-natais, tomar os medicamentos, no caso, se necessários, ter uma boa alimentação, ter uma vida normal para que esse nascituro, que um dia virá criança, possa ter um desenvolvimento saudável na vida extrauterina. Então, vale realçar que, apesar de ser direito da mãe se alimentar bem e ir ao médico, isso se torna também um viés de obrigação, porque é direito do nascituro ter uma alimentação adequada. O seu desenvolvimento intrauterino é assim pleno, porque ele depende desta mãe. Sim, ele depende dessa mãe. Porque existem estudos de psicologia que mostram que o nascituro já interage, né, com a vida extrauterina. Existem estudos de psicologia que mostram que o nascituro, ele reconhece a voz dos pais. Olha, e dentro do que você está compartilhando conosco, Paula, muito oportuno, uma outra decisão do Poder Judiciário, porque eu acompanho muito esse tema, para quem escuta, pelo menos para mim é um tema muito interessante. A Justiça do Trabalho acabou por conceder uma indenização por danos morais a uma empregada que estava grávida e que foi ofendida indevidamente, dizendo que ela havia furtado valores financeiros do ambiente de trabalho. E uma parte dessa indenização, Paulinha, foi concedida ao nascituro. E baseado nisso que você está falando, que existem estudos psicológicos, científicos, confirmando de que o nascituro também, com tudo que ele escuta, o que ele vive, o constrangimento que essa mãe, supostamente nesse exemplo, que eu tenho esse julgado, é muito interessante, essa mãe foi ofendida, a honra dela e inclusive do nascituro que estava na barriga dela. Então, a Justiça do Trabalho concedeu indenização para ela, indenização para o nascituro, por causa do psicológico que se desenvolve com o psicológico da mãe, em decorrência da ilicitude cometida. Porque toda a pressão sofrida, né, interfere nele. Com certeza. Quais são mais alguns dos direitos que você conseguiu apontar, Paula? Sim, na parte jurídica, na parte da legislação, eu aponto a Constituição Federal. O artigo 1º vai falar do princípio da dignidade humana. Dá para falar em dignidade humana para quem ainda não é ser humano ou faz parte do ciclo humano? Sim, faz parte do ciclo humano, né? Como nós falamos anteriormente, todos nós passamos por isso. Então, precisa se falar em princípio da dignidade humana sempre. No artigo 5º também da Constituição Federal, no caput, nós podemos elencar o quê? O direito à vida. O primeiro direito, eu acho que básico, né, para todos nós. E também o direito à igualdade. Esse direito da igualdade, ele é muito confrontado quando se fala em eugenia. O que seria eugenia? A eugenia é quando se escolhe material genético para moldar o filho que vai nascer. Ou seja, quero ter um filho loiro de olho azul. Sim, eu quero ter um filho loiro de olho azul. De olhos verdes. Sim. E isso, hoje em dia, até pelo Conselho Federal de Medicina, isso não é permitido. No nosso Brasil, eu não posso escolher como os meus filhos serão. Não. Existem outros países, né, que a pesquisa foi um pouco extensa, que existe sim a eugenia, existe a prática de eugenia, existe a venda de material genético, né,
Você pode comprar e escolher no catálogo. Sim, tá quase virando um produto de mercado. Olha, eu quero isso, mas aqui no nosso ordenamento jurídico isso não é permitido. E o Conselho Federal de Medicina se posiciona nesse sentido, acompanhando essas reproduções programadas, que não são as reproduções naturais, Sim. mas são as reproduções artificiais, realizadas aí com o auxílio da medicina. Então, eles conseguem controlar essa eugenia no país. Sim, conseguem, né? Isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Apesar do Conselho Federal de Medicina ser uma norma ética, não é uma norma impositiva, não é um regulamento, uma lei específica que pode proibir como impositivo. Mas dita parâmetros para os profissionais da área. Sim, dita. E atualmente, como é que o Poder Judiciário brasileiro atende à proteção ao nascituro? Além do Código Civil, né, que já põe a salvo os direitos do nascituro, nós temos também na Constituição Federal ainda o artigo 226, que é a proteção do Estado ao Instituto da Família. E em cima desse artigo 226, existe uma lei que fala do planejamento familiar. E essa lei trata também da assistência à concepção. Então aí nós já vemos um direito e uma proteção ao nascituro. Cabe ao Estado a obrigação de promover para a família meios de proteção, então, ao nascituro. Sim, sim. E esse artigo 226 do Código Civil, ele traz, né, ele deu ênfase a uma lei que possa dar essa assistência. A família precisa dessa assistência para a concepção também. Tá bem. Paula, eu agradeço imensamente a tua colaboração, a tua pesquisa foi extremamente enriquecedora, Obrigada. De grande conhecimento, não só como apresentadora, como professora e colega da área sua. Obrigada. Eu te parabenizo em nome da nossa programação. E eu deixo aqui um espaço de segundos para você dizer para nós, talvez o seu conselho ou motivação para quem está grávida, como é que pode buscar essa proteção, qual é a tua dica? É um tema que precisa de mais regulamentação, mas já existe nos tribunais, né, julgados que mostram os direitos, danos morais, tudo que pode ser solicitado para o nascituro. E eu agradeço imensamente o carinho e a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada por ter vindo. Você que está nos acompanhando, busque os seus direitos. É por você que começa, não só deste momento da sua vida, mas desde o momento da concepção. Fique sempre conosco. E obrigada ao IPAN, sempre na colaboração também desta programação.